Então, é de extrema importância que nós comecemos a olhar o mundo no nosso entorno de uma forma totalmente diferente. Se eu olho, estou transitando na rua, né? Eu olho para uma pessoa que me chama atenção, ela me atrai. Eu posso olhar para uma mulher e me sentir atraído por ela, mas eu sou casado, eu tenho minha namorada, eu tenho minha noiva, eu tenho minha esposa, né? Então, eu não vou me deixar levar pelo meu ego da luxúria, do adultério, da traição. Como é que eu vou ressignificar aquilo? Como é que eu vou ressignificar isso olhando para uma mulher bonita que me atraiu a atenção? Então, eu vou ressignificar isso. O que eu vou fazer? Né? Eu vou olhar para ela, puxar a memória e saber que ela vai envelhecer, que ela também vai ficar feia, que ela também vai morrer e que ela vai desencarnar. Eu olho para aquela mulher bonita e vou ressignificar isso. Dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu estou ressignificando a minha relação com o mundo externo. Isso vai fazer com que a minha alma seja liberta? Não, não vai. Mas vai mudar o meu comportamento de como olhar para o mundo. Se eu olho para o universo em que existe um conflito entre nações, né, que a gente vê, por exemplo, o que está acontecendo lá, né, no Oriente, então aquele conflito está existindo lá porque eu materializei ele. Ele é reflexo da minha matrix interna. Essa realidade só existe lá por quê? Porque antes ela existe dentro de mim. Então eu tenho que ressignificar isso, para que esse conflito deixe de existir. Nós só conseguimos mudar a realidade de relação com o mundo exterior quando nós ressignificamos no mundo das relações. A nossa alma ainda está em processo de desenvolvimento, a nossa psique ainda está tomada de defeitos psicológicos, né? Eu ainda me continuo ainda vibrando numa frequência baixa, eu ainda tenho uma série de identificações com o mundo externo. Mas, à medida que eu começar a ressignificar a minha relação com o mundo, né, eu começo a mudar a minha relação com o mundo. Eu paro de trazer novos lixos psicológicos, eu paro de cocriar essa realidade que já está caótica aqui fora. Antes eu faço o trabalho interno, antes eu realize a purificação da minha psique, da minha mente, da minha alma, através do poder da minha divina mãe interna. Mas se eu não estou fazendo esse trabalho, então eu posso fazer essa ressignificação. Hoje, nós temos que bloquear a ação do nosso ego sobre nós mesmos. Nós temos que impedir ao máximo que o nosso ego, né, nosso conjunto de valores e de crença que está estabelecido dentro de nós, através dessas criações mentais que a gente já falou vastamente sobre isso, né, nós temos que impedir que isso continue sustentando essa realidade que existe aqui fora. Enquanto o nosso ego continuar se manifestando, essa realidade externa vai continuar existindo. A ressignificação tem o seu valor, muito tênue, mas tem o seu valor na relação externa. Agora, na minha relação para com Deus, para com a fonte,
para com a minha alma, né, esse valor da ressignificação ele é muito pequeno, mas ele contribui, ele ajuda. Porque se eu elimino a ação do meu ego sobre mim mesmo, né, eu já estou fazendo um grande trabalho em favor da minha alma. Hoje os meus centros de energia estão totalmente desequilibrados. Por quê? Porque além dos processos mentais estarem extremamente acelerados por causa dessa identificação que nós temos com o mundo externo, né, o nosso centro de energia está desequilibrados, a nossa psique está acelerada, né, nós vivemos aprisionados nessa relação, né, que estabelece essas angústias, esses medos, esse temor, né? Então, à medida que nós vamos impedindo a ação do nosso ego sobre nós mesmos, nós vamos fazendo com que os nossos centros de energia voltem a se equilibrar. À medida que os nossos centros de energia voltem a se equilibrar, a nossa relação já começa a ser outra. Então, se o nosso corpo emocional está extremamente afetado por causa das ações do nosso ego sobre nós mesmos, né, nos levando a esse comportamento de conflito e de sustentar esses conflitos externos, né, isso também diz respeito a esse desequilíbrio energético em nós mesmos. Né? Então, à medida que nós vamos trabalhando sobre nós mesmos, ressignificando essa relação com o mundo externo, nós vamos equilibrando os nossos centros de energias, porque vai começar a sobrar energias em nós mesmos. Essas energias do nosso templo, do nosso corpo, né, param de ser desperdiçadas com, né, os processos psíquicos. Então, voltando à questão do exemplo do governo, né? Se nós nos identificamos com essa situação governamental e criticamos, ela, antes de mais nada, é uma realidade interna. Então eu tenho que ressignificar através do amadurecimento. Agora, se eu não ressignifico essa minha relação, né, pedindo perdão para esses irmãos que estão lá nos representando, pedindo perdão porque aquela realidade só existe porque eu criei dentro de mim, pedindo perdão para a minha alma, e impeço a ação, né, eu bloqueio a ação do meu ego, o que vai acontecer? Eu olho para uma matéria qualquer e eu fico pensando sobre aquilo. Encontro outro irmão, encontro outro amigo, encontro outro parente, encontro a minha esposa, meu pai, minha mãe, fico falando daquilo. E fico falando, e fico falando, fico falando e repetindo aquilo. Então, se eu impeço a ação do meu ego, o que eu estou fazendo? Eu vi a matéria, né, ressignifico aquilo dentro de mim, peço perdão para eles, peço perdão à minha alma, impeço a ação do meu ego de continuar alimentando aquilo. Eu vi a matéria e saio dali, fiz o processo interno de ressignificação e paro ali mesmo os processos da minha psique. Eu não vou ficar alimentando aquele assunto. Eu não vou dar continuidade àquela realidade. Eu não vou continuar co-criando aquela realidade externa. Dessa forma, eu vou mudando a minha relação com o mundo exterior. Dessa forma, eu vou impedindo a ação do meu ego. Dessa forma, eu retenho em mim mesmo as energias necessárias para o equilíbrio dos meus centros de energia. A saúde do meu corpo físico, a saúde do meu corpo mental, a saúde do meu corpo energético começa a modificar. Ele começa a modificar. Porque está sobrando energia. Então,
é de extrema importância que nós comecemos a olhar para o mundo com olhos diferentes. Começamos a mudar essa nossa relação com o mundo externo. Não esquecemos, nós somos seres co-criadores. Essa matrix que tanto é falada, essa matrix de aprisionamento, de sofrimento, de angústia, de depressão, né, que está sob o corpo planetário, ele só está porque antes está dentro de mim. Então eu tenho que mudar essa realidade interna. Se eu não consigo parar 1 hora por dia, 5 minutos por dia, não importa o tempo, e fazer aquele trabalho de morte psicológica, de desintegração dos meus quadros mentais, então que eu comece pelo menos a ressignificar a minha relação com o mundo externo. E ressignificar significa o quê? Impedir a ação do ego sobre a minha mente, sobre o meu corpo emocional, sobre o meu corpo físico. Compreender isso é urgente. Né? O que seria, por exemplo, de uma relação entre marido e mulher, né? Entre marido e esposa, né? O que seria a relação ali se surgisse o conflito e os dois não chegassem ao entendimento? Aquele conflito ia perdurar para sempre. Então, é necessário que um dos dois baixe a guarda, né? Volte a conversar sobre o problema e veja aquilo sobre uma nova perspectiva e busque o entendimento. Mas esse conflito, se ele não for atenuado, né? Cada vez que ele vem à minha mente, mas eu discuti com a minha esposa porque a comida estava fria, ou porque a roupa estava suja, ou porque eu não cheguei no horário correto para ir buscar ela no trabalho, ou qualquer coisa parecida, não importa o conflito que tenha sido, por ciúme, por causa dos filhos, seja o que for, né? Se eu não impedir aquele processo, ele vai ficar na minha mente. Ele vai ficar ali, né? E eu vou continuar co-criando essa realidade externa. Então aquele conflito, ele vai durar mais tempo que o necessário. Às vezes o marido e a mulher, né, a marido e a esposa ficam ali conflito, né, naquele ambiente de conflito 1 semana, 1 mês, sendo que isso poderia ser rapidamente resolvido. Mas ele não foi resolvido por quê? Por que durou tanto tempo? Porque tanto o marido quanto a mulher ficou alimentando aqueles quadros mentais na psique, co-criando a realidade do conflito externo, o marido em relação à mulher e a esposa em relação ao marido, aumentaram e potencializaram os quadros mentais, alimentaram o ego, desperdiçaram energia. E tudo isso pode ser atenuado. Tudo isso pode ser atenuado. Nós devemos estabelecer uma nova relação com o mundo externo. Não vamos esquecer, se o conflito existe, se a angústia existe, se a depressão existe, se as doenças existem, é porque elas estão aqui dentro, antes de estar fora. Essa matrix, essa realidade que existe e que permeia o nosso meio, né, da qual nós estamos inseridos, essa realidade existe porque existe dentro de mim. Essa matrix está dentro de mim. É aqui que eu tenho que mudar essa realidade. Então, se eu não faço o trabalho de morte mística, então que pelo menos eu ressignifique a minha relação com o mundo externo. Porque dessa forma eu vou começar a mudar a minha relação com o mundo.
E essa realidade vai começar a se modificar também. Se todas as pessoas hoje, de um país inteiro, que não gostam do seu governo, por exemplo, né, parassem de chamar eles dos nomes pejorativos que são chamados e mudasse a sua condição interna de relação com eles, pedisse perdão para eles e pedisse perdão para a sua alma, porque essa realidade foi estabelecida aqui dentro, essa realidade política ia ser modificada naturalmente, de uma forma gradativa, mas naturalmente se modificaria. Por quê? Porque nós paramos de cocriar aquela realidade. Nós paramos de sustentar essa realidade mental. Nós paramos de alimentar isso. Se você para de alimentar alguma coisa, ela perde sua força. Não é assim? Então devemos começar a olhar para o mundo com outros olhos. Devemos olhar para o mundo com outros olhos. E começar a ressignificar a nossa relação com o mundo externo. Se nós impedimos a ação do nosso ego, se nós impedimos a ação mecânica de comportamento, naturalmente as coisas começam a mudar. Se cada vez que eu encontro um inimigo meu, eu olho para ele já com raiva, né? Mas eu começo a mudar essa realidade dentro de mim, os próximos encontros eu já não olho com ele com tanta raiva. E assim vai passar o tempo. Mas aquele inimigo meu, em algum momento eu tive algum tipo de relação com ele. Então pode chegar um momento em que eu passe por ele e cumprimente. Bom dia, boa tarde, como queira. Mas por quê? Porque eu comecei a mudar essa realidade interna em mim. Então aquele conflito vai se dissolvendo. Mas é importante a gente buscar compreender isso. A realidade externa se modifica à medida que eu me modifico. Então nós temos que parar de cocriar essa realidade externa como ela está estabelecida hoje. Nós temos que parar de cocriar essa realidade. Se eu não mudo, se eu não trabalho sobre meus quadros mentais e elimino eles, pelo menos eu devo ressignificar a minha relação com o mundo exterior. E dessa forma, nós vamos começar a viver no novo mundo. De que adianta chegar no planeta força espiritual, chegar novas energias espirituais, chegar amor aqui no planeta, se nós não mudamos a nossa condição interna? Se nós continuamos sustentando a raiva, a briga, a ira, a traição, né, o roubo, as mentiras, não adianta chegar essa força aqui no planeta se nós não mudamos internamente. Nós temos que mudar essa realidade interna. Ou mudar a nossa realidade de relação com o mundo externo.